Vamos lá, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos lá, gente. A função cosseno hoje. Bom dia. Tudo bom? Bom, né? Tem que ir. Função cosseno. Terminando aí o caderno 2 de vocês, quase. Falta mais uma aula. Caderno 2, aula 17, página 103. Aula passada a gente deu função seno. Essa daqui anda mais rápido porque basicamente se aproveita todo o conhecimento da aula passada. Quem tiver dúvida nos movimentos gráficos, volta na aula passada, que simplesmente vai mudar a curvatura. Não vai ser mais a senoide, e sim vai ser uma cossenoide. Mudança pequena até no gráfico. Bom, gente, função cosseno. Vamos lá. Gente, quando você estuda o cosseno, você estuda o eixo X do ciclo trigonométrico. O mesmo ciclo de raio unitário, onde para minha direita vale 1, para minha esquerda vale menos 1, é o eixo X. Aula passada você estudou o eixo Y, que é o seno. Então agora você vai estudar o cosseno. Como o seno é limitado aqui a menos 1 e 1, porque o raio da circunferência trigonométrica não muda. Simplesmente você vai ficar girando aqui quando você quer localizar o arco de um cosseno. Aonde? Parou aqui. Se a extremidade do arco parar aqui, a sua localização deu esse ponto P. Quando você queria estudar o seno, você projetava na linha do seno. Estudava o seno aqui. Seno é uma altura. Agora, senhores, simplesmente você vai estudar e projetar a extremidade do arco no cosseno. E esse segmento azul que você está vendo aqui seria o cosseno desse arco X do primeiro quadrante. Então, qualquer arco do primeiro quadrante aqui vai ter um cosseno positivo, maior que 0 e menor que 1. Se você, porventura, parar no segundo quadrante aqui, projetar, vai dar um cosseno aqui do seu lado esquerdo. Isso significa que o cosseno vai ser negativo, menor que 0. Assim como no terceiro quadrante. Então, cosseno nesses dois quadrantes, segundo e terceiro, dá um cosseno negativo. Já aqui, quarto quadrante e primeiro quadrante, o cosseno será positivo. Seno medir uma altura em relação à minha origem. Cosseno, quanto eu estou distante à direita ou à esquerda da minha origem. Isso é o cosseno. Alguns valores de cosseno elementar. 0 graus, 90, 180, 270, 360. 0 graus sempre aqui. Se eu quero projetar na linha do cosseno, eu nem tenho esse trabalho, porque eu já estou na linha do cosseno. E quanto vale a linha do cosseno aqui? 1. Cosseno de 0 é 1. 90 graus. 90 graus nessa posição. Se eu projetar na linha do cosseno, cosseno agora é eixo X. Projetando no eixo X, cosseno de 90 vale 0. De 180 graus, projetando na linha do cosseno, nem preciso projetar, eu já estou. Então vale menos 1. 270, e aqui, projeta na linha do cosseno, vale 0. E 360, a mesma localização do número Lucas Parreira. Apareceu, hein, Lucas? Mais alguém entrou, gente? Oi, bom dia, Chiqueiro. Bom dia. Uma hora ou outra aparece, né? Mais alguém entrou, gente? Parece. Mais alguém entrou? Acho que não, Chiqueiro. Não. Em 360, mesma localização do 0. Portanto, o cosseno vai valer 1. Então perceba, por mais que eu fique rodando,
na minha circunferência, não importa a forma, na hora de projetar, meu cosseno sempre está limitado aos valores de menos 1 e 1, assim como o seno. Seno simplesmente a visualização aqui do eixo vertical. Cosseno agora você vai estudar o eixo horizontal. É a única novidade. E aí, lógico, os valores mudam. Bom, minha intenção não é estudar esses valores. Esses valores a gente às vezes já está até careca de saber. Né? 0, 1, e sim é construir um gráfico da função. Então aqui é uma função cosseno, assim como o seno, de domínio real contra domínio real, todos os reais, x não tem impedimento, qualquer arco vale, e f de x igual a cosseno de x. Na transição do gráfico, se a gente for analisar, os únicos pontos que você tinha era, se x é 0, vale 1. Se x é 90, vale 0. Se for 180, π menos 1. Se for 270, 0. E se for 360, 1. Você só teria esses 5 pontos. Aí, né, normalmente também o primeiro pensamento é fazer um V abertão assim. Só que não é linha reta, não é linear, nem seno nem cosseno. É só você atribuir mais valores. Quando a gente fala isso, ó, 30 graus, raiz de 2 sobre 2, 45, raiz de 3 sobre 2, 45, raiz de 2 sobre 2, 60, meio. Note esses valores saindo aqui da linha reta. Isso significa que tanto seno quanto cosseno não são funções lineares. E sim, atribuindo mais pontos, você consegue ver uma curvatura, um cosseno, que seria aí a chamada cossenoide. Função cosseno. Aqui você teria a cossenoide. Lembrando que a senoide, estudada na aula passada, as únicas mudanças que nós teríamos era o seguinte: a senoide seria assim. O S deitado. Já a cossenoide é quase uma parábola, meio que quebradinha. Então agora fixe essa imagem do cosseno e faça todas as mudanças. Se eu somar 1, sobe 1. Se eu subtrair 1, desce 1. Se eu multiplicar por 2, ela estica. Período, as mesmas recomendações. Se eu multiplicar por 2, reduzo a metade o período. Se eu dividir por 2, dobro o período. Então tá aí. Se eu multiplicar por menos 1, ela vira. Troca o sinal. Tá aí o que a gente pode dizer da cossenoide. Função cosseno. Propriedades da função cosseno. Aí parece repetição do seno. Também é uma função periódica, que você representou foi uma volta, 2π. Se eu der mais uma volta, 4π. Se eu voltar, nova cossenoide aqui, domínio, todos os reais, não existe impedimento, não há buraco no eixo X, todos têm que partir e chegar numa imagem. A imagem limitada, assim como o seno de menos 1 a 1, por mais que eu rode, simplesmente eu mudei, em vez de estudar o eixo vertical, estou estudando o eixo horizontal da circunferência de raio 1. Função periódica de período 2π. A cada 2π, você tem o desenvolvimento da curva que a gente denominou cossenoide. E aqui ela é uma função par, diferente da função seno, que é ímpar. O que é uma função par? X opostos possuem imagens iguais.
Então, no cosseno, se você tem aqui x igual a π, eu tenho como imagem menos 1. Se for menos π, eu tenho como imagem o mesmo menos 1. Tanto é que, se a gente fosse analisar o que a gente faz, né? Quando a gente estuda cosseno de x está aqui, é este segmento. E de menos x, que seria andar nesse sentido, é o mesmo valor. X opostos, arcos opostos, tem o mesmo cosseno. Já seno não, o seno de x estaria aqui em cima, o seno de menos x aqui embaixo. Então, por isso, uma função ímpar. Então, às vezes, andar 30 e andar menos 30 no cosseno, você tem o mesmo valor. Então, às vezes, você se incomoda porque o arco é negativo, no cosseno é o mesmo valor de se for positivo. Cuidado, no cosseno. No seno, já há mudança no sinal. E aí, gente, resumindo agora, você vai trabalhar e, gente, às vezes a sua preocupação vai ser, né? Eu vou prestar USP, eu vou prestar Unicamp, eu vou prestar Unesp. E o que mais cai é o que entra no caderno 3 de vocês, segundo semestre. Arco duplo, adição de arcos. Só que eu preciso desse conhecimento para entender aquilo. Não adianta eu falar e querer quebrar e falar se eu quero estudar aquela aula que é importante. Porque aquela aula requer esses conhecimentos muitas vezes no exercício. E aí começa. O que é importante para nós nesse momento? A partir de agora, você vai ser cobrado insistentemente nesses valores. Joguinho de simetria, valores de seno e cosseno. Seno de 30 vale meio, de 150 também vale meio. Por simetria, localização. Já o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. De 150 é menos raiz de 3 sobre 2. Arcos simétricos, 210, 330, tudo em relação a 30. 45, 135, 225, 315. 60 te leva ao 120, ao 240 e ao 300. Esses são os valores de seno e cosseno que você obrigatoriamente tem que saber. Agora, em equação, arco duplo, valores, isso é o que você vai ser cobrado. Agora, gente, abro a apostila de vocês, fazer exercícios. Olha esse exercício. Esse exercício, na época que caiu, 2015, faz 5 anos já, né? Pegou muita gente, gente boa. Porque o Enem é uma prova cansativa, olha o tamanho do texto. Né? Tive que reduzir para caber aqui. E de repente a gente sempre pensa, né? Guilhermina entrou. Guilhermina entrou. Maria Guilhermina. Bancou. Aqui. Então a gente pensa assim, cortar caminho. Para que ler tudo isso? Vamos por aqui. Vamos por aqui, caçar a palavra-chave aqui, né? E boa. Aí, ó, quando a gente fala isso, muita gente errou porque pegou o seguinte, a função P, nem leu. Na safra, o mês de produção máxima, dependendo de um cosseno. Cosseno tem valores limitados de menos 1 a 1, né? Simplesmente, então, se depender do cosseno para ser máximo, só que ver o sinal, não tem nem pegadinha, não tem nem menos. Se o cosseno for 1, você tem esse P máximo. E aí você estuda, né? Onde é que cosseno desse arco vale 1 e acha quem é o X. Se X for 2, mês é fevereiro.
Se x for 12, mês de dezembro, parece fácil. Só que eu garanto que você iria errar. Aí que a gente fala assim, o Enem às vezes, ele é ingrato. Ele até fez isso às vezes de propósito, se a gente for ler direitinho. Para você confundir mesmo. Porque se você for analisar, né? Valor máximo do produto, produção máxima desse produto. Produção máxima. Você pensa que P é de produção. Só que se eu ler o texto, P não é produção. Vamos ler. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Produção e preço. Começa pela mesma letra. Só para te ferrar. Resumidamente, existem épocas do ano em que sua disponibilidade nos mercados varejistas ora é escassa com preços elevados, ora é abundante com preços mais baixos, o que ocorre no mês de produção máxima da safra. É aquilo que você escuta muito na economia, lei da oferta e procura. Se tem muita produção, o preço abaixa. Se tem pouca produção, o preço sobe. Né? É o que a gente vê aí, porque que às vezes arroz sobe, porque a produção está baixa. Quando tem um monte, tem um produtor jogando fora arroz porque o preço está baixo. É o que ele quis dizer. A partir de uma série histórica, observou-se que o preço em reais do quilograma de certo produto sazonal pode ser descrito pela função. Então, gente, só lendo para você sacar que isso daqui é o preço, não é a produção. Ó, a sacanagem. Quando a gente fala isso, esse exercício foi sacana, principalmente para o pessoal que gosta de fazer tudo rápido e engolir. Vê aqui. Se x representa o mês do ano, sendo x igual a 1 associado ao mês de janeiro, x2 mês de fevereiro e até x12 associado ao mês de dezembro, na safra, o mês de produção máxima desse produto é... Gente, se eu quero que eu tenha um mês de produção máxima é quando o preço é mínimo. Produziu muito, o preço caiu. Isso daqui era o preço. Portanto, eu quero quando o preço é mínimo. Se o preço é mínimo, gente, para você ter o preço mínimo, só quando esse cosseno aqui não for 1, for igual a menos 1. Olha a sacanagem. Se você associar isso daqui à produção, você quer produção máxima. Você ia pôr que o cosseno teria que ser 1. Estudar o cosseno igual a 1, achar uma das respostas e jurar que acertou o exercício. Só que aqui é preço. Produção máxima é quando esse preço é mínimo. Produziu muito. O produtor vai perder dinheiro. E aí, vamos lá. O que me interessa então é onde o cosseno desse baita arco, π Vx menos π sobre 6 é igual a menos 1. Como é que eu estudo isso, Shigeru? Esquece por um momento que isso daqui é todo esse bagulho, chama de alfa. E estuda onde o cosseno de alfa é menos 1. Aí fica fácil. Cosseno, a gente acabou de apresentar a vocês, é a linha deitada. Cosseno é menos 1 quando o arco é π. Então você pode jurar para mim que esse alfa aqui seria π.
Só que alfa nem existe. Eu só substituí para não ficar escrevendo isso daqui um monte de vezes. Agora é hora de acordar. O alfa é π Vx menos π sobre 6 igual a π. Põe π em evidência. Fica x menos 1 sobre 6 igual a π. Aí π com π posso cancelar aqui, dá 1. X menos 1 igual a 6, passo 6 multiplicando, x igual a 7. 7 é o mês de julho. Férias. Tá chegando. Tá aí. Gente, é um exercício que muita gente boa errou. O Enem tem 45 questões de matemática, olha isso. E todo mundo incentiva você. Pega lá o principal e o que você quer. Para parecer que você não tem que ler o texto. Só que tem questões que o cara te pega direitinho. Que é aquela questão, inclusive, quando vocês às vezes perguntam se a gente não fez a questão, a gente dá razão a você. Produção máxima, a produção é isso. Só que se eu pegar e ler ao pé da letra, isso é preço, não é produção. O segundo, já mais tranquilo. Gente, em certa cidade litorânea, verificou-se que a altura da água do mar em certo ponto era dado por essa expressão. Então, a altura da água do mar é 4 mais 3, que multiplica cosseno de π Vx sobre 6. Em que x representa o número de horas decorridas a partir de 0 hora de determinado dia. E a altura f de x é medida em metros. Em que instante entre 0 e 12 horas a maré atingiu a altura de 2,5 naquele dia? Gente, vamos lá. Ele não pediu nada disso, eu vou só aproveitar o exercício. Vamos lá, se eu tivesse essa função, qual que seria a imagem dela? A imagem dessa função, ou seja, qual a altura máxima, qual a altura mínima que ela pode chegar. Se fosse apenas cosseno, era de menos 1 a 1. Só que o cara pegou e multiplicou por 3. Isso significa que ficou de menos 3 a mais 3. E depois ele somou 4. Ao somar 4, o menos 3 fica 1 e o 3 fica 7. Então a altura do nível do mar, a altura da água do mar, o mínimo é de 1 metro, o máximo é de 7 metros. Está aqui, estudo da imagem da função. Aí se fosse o período da função, cosseno e seno, normalmente é 2π. Só que quando eu multiplico o arco por um valor, e aqui eu multipliquei por π, e dividi o arco por outro valor, aqui eu dividi por 6, mudei o período. Só que sempre visão invertida. Na realidade, você dividiu por 6, você multiplicou por 6. E dividiu por π. O período passou a ser 12. 12 horas. Que aqui o período, o nosso arco, o valor de x, é de 0 a 12 horas a partir aí, 12 horas. Então, em 12 horas, ela vai do mínimo 1 a máximo 7 de altura em 12 horas.
fenômenos das marés. Só que ele não pediu nada disso, tá? Só estou falando porque poderia ter pedido alguma coisa, altura máxima, altura mínima, qual período. Aqui ele simplesmente pediu para você pôr uma altura específica, que horas? Sempre a partir de 0 hora, meia-noite. Então vai lá, ó, do dia. Simplesmente substitui aqui por 2,5. É a altura. Igual a 4 mais 3 cosseno. Eu já vou fazer aquela mágica. Chamar esse bagulhão todo aqui de alfa. Eu não tenho que ficar escrevendo toda hora π vezes x sobre 6. No final, acorda que alfa vai ser isso. Passo 4 para lá, fica menos 4 com 2,5, menos 1,5. Igual a 3 cosseno de x. Passo 3 dividindo, cosseno de alfa. Cosseno de alfa é menos 1,5 dividido por 3, dá menos meio. Cosseno de alfa é igual a menos meio. Ficou fácil. Lembra os valores que eu falei que você vai ser cobrado direto? Que era um cosseno igual a menos meio. Cosseno vale meio em 60, que você é obrigado a saber. Só que se eu quero menos meio, está do lado de lá. Do lado de lá, se 60 é meio, do lado de lá que é 120. 180 menos 60, ou 240. Como as informações estão em π sobre 6 vx, o ideal é você falar que 120 é 2π sobre 3 e 240, 4π sobre 3. E aí você poderia dizer para mim, ou alfa é 2π sobre 3, ou alfa é 4π sobre 3. Hora de acordar, esse alfa nem existia. Esse alfa é para evitar de ficar escrevendo π vezes x sobre 6, igual a 2π sobre 3. π vezes x sobre 6 é igual a 4π sobre 3. Aí, ó, π com π, 6 com 3, aqui fica 2, x igual a 4. π com π, aqui fica 2, x igual a 8. Ou 4 horas ou 8 horas. A partir de 0 horas, 4 horas a mais. Ou 8 horas a mais. Certinho? Bonitinho. Gente, está escutando? Tá tudo certo aí? Que outro dia eu estava lá, fiquei 10 minutos falando sozinho aqui. Tá certo? Alô? Lucas Barreira, você tá aí? Não, tá tudo certo. Lucas Barreira, você tá aí? Oi, noite. Você tá jogando, né, Lucas? Na janela 2 você tá jogando. É. Tá jogando lá o joguinho lá. Sem vergonha. Esse daqui é o mais ingrato, técnico. E tem uma coisa que muita gente também erra. As questões mais comuns a gente faz. Isso daqui já é aquela questão técnica, bem FUVEST, bem Unicamp às vezes.
quando ele não quer pôr historinha, ele põe lá o ciclo trigonométrico, pede um segmento, aí você tem que ter o conhecimento de geometria, de trigonometria, visualização, saber o que é cada coisa. E aqui tem uma coisa que o cara, realmente você poderia ficar entre essas duas e jurar que é errada. Mas aí tem um problema de sinal. Bom, vamos lá. Gente, no ciclo trigonométrico de raio unitário, indicado na figura, ele até fez o favor de falar assim, raio unitário, raio valendo 1. Se o raio vale 1, gente, aqui vale 1. Assim como aqui também vale 1, que aqui vai morar o nosso problema. Nesse triângulo. Tá? Raio unitário indicado na figura. O arco AB, todo esse arco AB, mede alfa. Assim, quanto vale PM? Pergunta. O valor de PM. Vou até chamar de X. Quero X. Agora vamos lá. Como é que eu vou resolver isso? Só eu garanto o seguinte. Meu exercício mora inicialmente no estudo desse triângulo aqui. Eu vou até sair daqui. Eu vou estudar esse triângulo aqui fora. O que eu sei desse triângulo? Número 1, ele é retângulo. Esse cateto vale 1, esse cateto vale 1. Raio unitário. O que eu quero aqui é uma medida x aqui também perpendicular. X. Aí, ó, esquece trigonometria, esquece tudo. Para achar x aqui, você não usaria semelhança de triângulos? Sim ou não? Eu usaria. Um exercício até fácil de semelhança. Só que aí o problema vai ser, olha bem, ó, esse lado do grande 1, tá para esse lado do pequeno x, assim como esse lado do grande 1 também, está para esse lado do pequeno. Eu não tenho essa medida. Mas se eu chamar aqui de y, por exemplo, eu posso dizer que aqui seria o quê? 1 menos y. Tô certo? Se eu chamar aqui de y, tudo aqui era 1. Aqui é 1 menos y. Põe 1 menos y aqui. Se você quer x, você quer na realidade 1 menos y. Só que aí você fala assim, ó, isso daqui é uma circunferência trigonométrica, sim. E aí, ó, o y que eu chamei aqui é esse segmento, este segmento. E quanto vale este segmento? Se fosse aqui em cima, não seria o seno. Aqui não é o cosseno de alfa. Ah, tá. Então aí x seria 1 menos cosseno de alfa. Você ia riscar essa. Normalmente também, assim como aquele exercício do Enem foi, a maioria risca isso. Só que depois chega o gabarito, tá isso. Por quê? A explicação aí é o seguinte. Cuidado com valores. Porque quando a gente fala em estudar geometria, a gente sempre fala e nem pensa muito. Y é sempre o que? Um valor
positivo. Jamais você vai falar que a medida desse segmento é negativo. Só que perceba bem que alfa é este arco todo. Alfa é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Segundo quadrante. Se você fala que isso daqui é o cosseno de x, você está falando que essa medida é negativa. E geometricamente, essa medida não pode ser negativa, porque isso daqui não seria, na realidade, né, um valor negativo. Você não vai subtrair. Na realidade, você vai ter que somar. Que aí menos com menos do cosseno. Cosseno de alfa é negativo. Menos com menos daria mais. A resposta correta é 1 mais cosseno de x. Difícil isso, é um detalhe que a gente chama atenção, que normalmente a gente pensa assim, quando o alfa está no primeiro quadrante, beleza, tudo aqui flui legal. Só que se eu considerar que você está, né, simplesmente tirando o cosseno de alfa, você não faz o estudo do sinal. Cosseno já é negativo. Então seria 1 menos cosseno de alfa. Cosseno de alfa sendo negativo, menos por menos, você estaria somando y e não subtraindo. Somando cosseno de alfa é negativo. 1 mais algo negativo, eu diminuiria justamente o que acontece aqui. Não é 1, é menos que 1. Gente, problemas, dúvidas? Na aula seguinte a gente vai fazer exercício. Paula, fala. Não, eu ia falar que eu não tenho dúvida. Ah. Cadê o Felipe, a Bruna? Felipe tá sumido. Não sei não. Felipe tá sumido, umas 2 aulas aí, 3. Lucas Parreira, você vai voltar lá pelas 11 horas, sei lá que hora que é? Oi. Levou fumo para vir assistir aula? Eu saio almoçar. Hã? Que Que é, Lucas? Fala. é que nesses outros dias eu saí almoçar na hora da aula, mas Saiu para almoçar 10 horas da manhã. Pelo amor de Deus. Ô, Lucas, e a dieta, cara? Vamos, rapaz. não, mas é que tem aula de manhã agora, aí a sua é na última, né? Aí Tá bom, Lucão. Vamos lá, vai.